O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Espaço Técnico. Olá, começa agora mais um programa Espaço Técnico. Vamos tratar dos relatórios gerenciais, uso das informações contábeis para a tomada de decisão. Os relatórios são instrumentos importantes usados pela área operacional para informar o administrador da empresa sobre as operações realizadas. Para tratar sobre esse tema, receberemos em nosso estúdio o contador e mestre em Controladoria e Contabilidade Estratégica, José Hernandes Pérez Júnior. Seja bem-vindo, Hernandes. Muito obrigado. Uma satisfação estar aqui novamente fazendo essa apresentação. Atualmente nós estamos numa época de mudanças, então é importantíssimo que o administrador tenha informações completas, confiáveis, para que possa ter uma análise do desempenho de suas atividades, das atividades da empresa e também tomar decisões e ter o controle sobre a sua organização. Antes de mais nada, vamos analisar que a empresa ela depende do quê? De recursos que vêm de terceiros ou também dos investidores. Então, a empresa tem investidores e credores que aplicam recursos na empresa, na forma de dinheiro, na forma de bens, na forma de serviços. E esses aplicadores são chamados de stakeholders, né? Esse termo stakeholders geralmente é conhecido por partes interessadas, mas numa tradução assim mais literal também pode ser traduzido por apostadores. Então, são pessoas que aplicam recursos numa empresa na expectativa de ter um retorno. Mas, lógico, que estão assumindo um risco. Não é certo que terão esse retorno. Por isso que estão fazendo, de certa forma, uma aposta. Então, na empresa, nós vamos ter o quê? A gestão desses recursos que foram aplicados por esses apostadores. E teremos um responsável por isso, que é o administrador. Quando falamos do administrador, estamos falando de quem? Do presidente da empresa, do diretor-geral, ou seja, no organograma, na estrutura organizacional da empresa, é o que está no topo, é quem é o responsável por tudo na empresa. E para isso ele faz o quê? Organiza a empresa, segregando as funções por departamentos, então nós vamos ter as áreas comerciais, a área industrial, a área financeira, que vão executar as operações. Essas operações estarão sendo realizadas em nome da empresa. E o responsável por isso é o administrador, é o gestor dessa empresa. Então é importante que ele saiba o que está acontecendo. Para isso que vai estabelecer o quê? Um sistema de relatórios operacionais. Então vamos começar falando um pouquinho aqui desses relatórios operacionais. Então os relatórios operacionais representam o quê? Um resumo das operações realizadas por cada área da empresa. A responsabilidade na emissão desses relatórios, lógico que vai ser da área operacional, do gerente da área de compras, da área de vendas, o responsável pela operação. E teremos aqui por objetivo o quê? Informar o administrador sobre as operações que foram realizadas por cada uma dessas áreas. Por exemplo, nós vamos ter na área de compras um relatório lá, na área de vendas, um relatório de vendas por produto, por período, por cliente, um relatório que podemos ter lá também de visitas a clientes, um relatório de compras, enfim, vários relatórios de produção, de pagamentos, de recebimentos, um relatório de horas trabalhadas, de utilização de equipamentos, um relatório de quilômetros rodados na utilização de veículos, enfim, cada área que executa operações terá a responsabilidade de informar o administrador as operações que foram realizadas. E, para isso, haverá o quê? Uma estrutura de relatórios operacionais. O conteúdo, a periodicidade desses relatórios vai depender do quê? Justamente da necessidade desse administrador, de ter o acompanhamento dessas operações. Lembrando sempre que ele é o responsável. Então, quando ele contrata alguém para executar essa operação, ele está fazendo o quê? Uma delegação. Mas está delegando o quê? A autoridade para que alguém execute a operação em nome da empresa, porque a responsabilidade é dele. E, Hernandes, mais especificamente, o objetivo desses relatórios, para que servem? Então, justamente para quê? Para que o administrador acompanhe tenha pleno conhecimento do que está sendo realizado. Nós temos visto aqui, infelizmente, nessa época aqui de Operação Lava Jato, né, que alguns presidentes de empresas estão sendo indiciados, estão sendo presos, em função do quê? De operações que foram realizadas em contrário à lei,
encontrar a ética, né? Então, ver aqui, quem executou a operação não necessariamente foi o presidente, foi o responsável pela empresa, mas ele é o responsável. Então, por isso que ele tem que acompanhar, tem que saber o que está acontecendo, para que depois não alegue, ah, não, eu não sabia, entendeu? Então, esse que é o principal objetivo, para que o gestor, o administrador, tenha um acompanhamento dessas operações. Agora, o que nós vamos ter? Olha, então, onde nós paramos aqui? Ó, paramos nos relatórios operacionais. Agora, toda operação é baseada no quê? É fundamentado num documento, numa informação, que é encaminhado para quem? Para a contabilidade. A contabilidade fará o quê? A escrituração contábil dessas operações, nos livros contábeis, que é o quê? O diário geral e o razão geral. Então, na contabilidade, na escrituração contábil, nós teremos o quê? Um banco de dados. No diário, nós temos o quê? As operações em ordem cronológica. No razão, nós temos as mesmas operações, só que em ordem das contas. E dessa base de dados, nós vamos extrair o quê? Os relatórios contábeis. Então, falamos até aqui de relatórios operacionais. Vamos falar um pouquinho agora desses relatórios contábeis, que representam o quê? Então, os relatórios contábeis representam o quê? Uma exposição resumida das operações que foram escrituradas pela contabilidade. Então, esse relatório, a responsabilidade da emissão deles é de quem? É da contabilidade. Então, é o contador que vai escriturar as operações e emitir esses relatórios. Com qual objetivo? Informar o administrador sobre os bens, direitos, obrigações, receitas, despesas, pagamentos e recebimentos decorrentes das operações da empresa. Porque, veja, que no relatório operacional, nós temos o quê? Apenas a operação que foi realizada, o que foi comprado, o que foi vendido, o que foi pago, recebido. Mas o que isso gerou de contas a receber, de contas a pagar, de receitas, de despesas? Então, isso estará onde? Nesses relatórios contábeis. Esses relatórios contábeis, nós podemos ter, por exemplo, um diário informando ao administrador as operações que foram realizadas em ordem cronológica. Podemos ter o quê? O razão. As mesmas operações registradas nas respectivas contas. Podemos ter o quê? O mais comum, que é o balancete. É uma relação das contas, tanto patrimoniais como de resultado, quer dizer, bens, direitos, obrigações, receitas e despesas, né? Que pode ser o quê? Emitido semanalmente, mensalmente, trimestralmente, aí vai depender da necessidade do usuário. Podemos ter o quê? Desse balancete, extrair o quê? As contas patrimoniais e montar um balanço. Podemos apurar o resultado em regime de competência, podemos apresentar o quê? Os fluxos de caixa operacionais, de investimentos, de financiamentos. Podemos ter relatórios mais analíticos, como, por exemplo, uma conciliação bancária. E, Hernandes, e qual a relação entre os relatórios operacionais e esses relatórios contábeis? Isso, porque, olha, o que nós temos nos relatórios operacionais? As operações que foram realizadas. Quem emitiu esse relatório? As áreas operacionais. Então, a área de vendas está informando o que foi vendido. Agora, essas vendas geraram o quê? Uma receita. Então, essa receita de vendas vai aparecer onde? No relatório contábil. Então, lá no relatório contábil, vamos ter a receita de vendas. No relatório de compras, vamos ter o quê? O que foi comprado. Então, no balancete, que é o relatório contábil, vamos encontrar o quê? O estoque da empresa. E assim por diante. Então, tudo que está no relatório operacional estará também onde? De alguma forma, no relatório contábil, mas com uma visão diferente, porque no operacional é o resumo do que foi realizado, enquanto que no contábil é o que essas operações geraram. Então, basicamente o quê? No ativo, bens e direitos. No passivo, as obrigações. E no resultado, receitas e despesas. No fluxo de caixa, os pagamentos e recebimentos. Então, vejam que, onde nós paramos aqui, ó, relatórios operacionais, relatórios contábeis. Mas será que se nós entregarmos isso para o administrador, ele vai saber usar isso? Vai ter tempo para usar isso? Vai entender esses relatórios contábeis? Então aqui finalmente chegamos no tema do nosso assunto de hoje, que é justamente o quê? Os relatórios gerenciais. Então chegamos neles. O que são esses relatórios gerenciais? Eles representam o quê? São documentos elaborados a partir do quê? Da combinação das informações que estão nos relatórios operacionais, combinadas com as informações que estão nos relatórios contábeis. Então, agora vamos extrair isso, fazer um resumo disso, fazer um filtro disso, para ver o que realmente interessa para o administrador.
O que é que realmente ele precisa saber para tomar decisões e ter o controle sobre a operação. Então, o que nós teremos aqui? Ó? A responsabilidade sobre esses relatórios operacionais é da função de controladoria na empresa. Então, numa empresa de médio porte, de grande porte, há uma função controladoria, há um controller nessa empresa. Que esse controle vai fazer o quê? Ele vai pegar as informações constantes dos relatórios operacionais, combinar com o que está nos relatórios contábeis e disso aí teremos o quê? Os relatórios gerenciais. Então, aqui que está a necessidade de haver o quê? Uma informação completa e confiável, para que essas informações constantes dos relatórios gerenciais realmente sejam úteis para quem vai tomar as decisões. E é a controladoria que tem que estabelecer isso, estabelecer um sistema de informações gerenciais que permita que essas informações fluam de uma forma adequada e confiável. Então, para isso, o que nós podemos ter? Por exemplo, olha, nós temos um fluxo operacional envolvendo o quê? Compras, estoques, duplicados a pagar. Temos um relatório de compras no período, por exemplo. Então, isso é contabilizado e lá no relatório contábil teremos o quê? O estoque de material. O que a controladoria faz com esses dois relatórios? Ela pode apurar o quê? O custo por produto, o custo de material por unidade, comparar com o custo do período anterior. Enfim, olha, temos uma série de informações ali que podemos incluir nesse relatório gerencial. Quem é que vai usar isso? Quem vai usar isso é o administrador. Para que ele vai usar isso? Então ele vai usar para quê? Para tomar decisões. Que decisões? Então, por exemplo, análise do desempenho aqui da área de compra, se comprou realmente o que devia ter comprado, se pagou o preço que devia ter pago, se comprou do melhor fornecedor, se a mercadoria foi com qualidade. Então, é isso que vai ser usado, esse relatório, para quem vai tomar a decisão. Vai fazer, por exemplo, planejamento de compras para o próximo período, vai fazer uma análise, por exemplo, do ciclo operacional da empresa, verificando o prazo médio de estocagem com o ciclo operacional. Enfim, vamos ter ali uma série de informações. Ainda dentro de compras, estoques e duplicados a pagar, podemos ter o quê? As operações de compras, né? Que vão gerar o quê? Duplicados a pagar. Então, vão gerar obrigações da empresa. Então, podemos ter ali várias informações envolvendo o quê? Duplicados a pagar por fornecedor, duplicados a pagar por período, por prazo, ciclo financeiro da empresa. Então, podemos ter ali uma série de informações. Então, o administrador vai usar para que isso? Para fazer um planejamento financeiro, para verificar a empresa, o ciclo financeiro dela, como é que está em relação aos seus recebimentos, vai analisar, por exemplo, o ciclo produtivo também pode ser considerado com relação a isso. Então, nós analisamos aqui, compras e estoques duplicados a pagar. Mas também temos o quê? A área de produção. Então, a área de produção, logicamente, vai fazer o quê? Vai produzir. E vai emitir um relatório informando o que foi produzido, no período, por produto, o que foi produzido. Isso será contabilizado e vai gerar o quê? Uma informação do estoque de produtos acabados, de produtos em processo. E aí, o que nós podemos ter aí? Uma série de informações gerenciais, analisando o quê? Custo por produto, custo de material por unidade, custo da mão de obra por hora. Né? Podemos analisar, por exemplo, reserva produtiva, ociosidade, fazer todo um planejamento em função disso, que é o que vai ser feito por quem? Por quem vai utilizar essa informação, que é o administrador. Então, ele vai tomando conhecimento do custo do seu produto, ele poderá saber, por exemplo, qual o melhor preço de venda que ele poderá praticar, tendo a informação de quanto custa o produto. Então, ele vai poder, por exemplo, analisar o ciclo operacional da empresa, relacionando a área de compras com a área de produção e, em seguida, vamos ter aí a área de vendas. Vai poder planejar a produção do próximo período, vai poder apurar, por exemplo, o custo padrão, como você estava comentando agora há pouco na empresa que você trabalhava lá, que aplicava muito bem o custo padrão. Entendeu? Então, o que nós temos aqui? Uma série de informações gerenciais. Aí nós temos o quê? O fluxo de vendas. Então, podemos ter o quê? Vendas por produto. O que isso vai gerar na contabilidade, no balancete lá, no balanço, né? Vai gerar o quê? No resultado, receita de vendas. Aí vamos ter que apurar também o quê? O custo dessas vendas, baixar lá do estoque, apurar o lucro bruto dessas vendas. Então, no gerencial, podemos apurar o quê? Lucro bruto por produto, por cliente, por vendedor, por período, por canal de venda, enfim, uma série de informações. Né? O custo também por cliente, por produto.
E aí nós temos ali na coluna da decisão e controle, né, para que isso vai servir. Então, vai servir para quê? Para analisar, por exemplo, o desempenho da área de vendas da empresa, analisar receita de vendas por cliente, por produto, por canal de venda, por vendedor, enfim, tudo que seja de interesse do administrador na tomada de decisão. Podemos ter também as vendas também que vão gerar o quê? Por cliente, que vai gerar o quê no resultado? Podemos ter lá despesas de vendas e vamos ter também o quê? Duplicados a receber. Então, ali ó, no relatório gerencial, o que nós podemos ter ali? Ó? As despesas por produto, por cliente, por vendedor, por área, por região geográfica. Podemos ter ali ó, duplicado a receber por cliente, por período, prazo médio de recebimento, ciclo financeiro da empresa. E tudo isso usado novamente pela administração para tomar decisões ali, analisar o desempenho da área de vendas, o desempenho por cliente, analisar ali, por exemplo, o ciclo financeiro da empresa, fazer um planejamento de resultado, fazer um orçamento de vendas, enfim, uma série de decisões que poderão ser tomadas em função desses relatórios. Agora, Hernandes, como ficam as pequenas e médias empresas que na sua estrutura organizacional não tem essa figura do controller para executar e elaborar esses relatórios gerenciais? Muito bem, porque veja que o relatório gerencial, ele parte do quê? Da combinação do relatório operacional com o relatório contábil. Então, o que é necessário, em primeiro lugar? Que haja, por parte do administrador, a consciência da necessidade de ter a sua informação completa. Então, quando nós falamos de pequenas e médias empresas, a gente sabe que nem sempre há uma escrituração contábil completa, confiável, né? Felizmente agora, com o advento da ITG 1000, surgiu agora o que? A Carta de Responsabilidade da Administração, que é muito importante isso, porque o profissional da contabilidade, que geralmente presta serviços para uma pequena ou média empresa, ele não está diretamente lá envolvido com os negócios da empresa, ele está limitado o quê? A receber as informações que vêm lá do administrador. E nem sempre essas informações são completas. Então, com essa carta de responsabilidade da administração, que o profissional da contabilidade deve obter na formulação do seu contrato de prestação de serviços contábeis, é uma forma de alertar ao administrador da necessidade dele informar todas as operações para a escrituração contábil. Logicamente que ele vai ter uma dificuldade também para isso, mesmo que às vezes ele queira, mas ele não sabe muitas vezes como fazer isso, porque muitas vezes esse administrador, ele pode ser muito bom na área de empreendedorismo, mas nem sempre ele tem uma boa formação em administração. Então, aí o profissional da contabilidade tem que orientá-lo, no sentido de como que essas informações devem fluir dentro da empresa e como que ele deve ter um controle sobre isso. Uma vez que nós tenhamos, então, essa informação sobre as operações completas, aí compete a quê? Ao profissional da contabilidade fazer a escrituração contábil. E ao fazer a escrituração contábil, gera o quê? Os relatórios contábeis. Mas aí chegamos no ponto crucial, que é o quê? O relatório gerencial. Então, nós estamos ali, ó, no relatório gerencial. E aí, o que interessa para o administrador? O relatório operacional é importante? O relatório contábil é importante? São. Porém, o que interessa mesmo, o que ele vai usar para tomar decisões, são os relatórios gerenciais. Isso que será útil para ele para fazer o quê? Ter o controle das operações e tomar decisões. Então, é isso que é importante. Então, aqui o que nós vemos? Numa pequena e média empresa, talvez não tenhamos um departamento de controladoria. Muitas vezes não temos nenhum departamento de contabilidade. Quem faz isso é terceirizado, é o profissional da contabilidade terceirizado. Então, aí compete a quem? Ao profissional da contabilidade assumir essa função de controller, orientar o administrador, porque não adianta o profissional da contabilidade fazer a escrituração, fazer um balancete e entregar para o administrador, que ele não vai valorizar isso. O que ele vai valorizar é a informação que ele julgue que seja útil para ele tomar decisão. Então, é o profissional da contabilidade que vai ter que assumir essa função de controller da empresa. Uma função que, lógico, né, ela terá as limitações decorrentes do próprio processo de estar fora da empresa, de estar terceirizado, né, mas é ele que vai ter que, na medida do possível, assumir essa função. Então, Hernandes, o fundamental, por que você está me dizendo, é a evidência dos documentos e das informações que darão suporte para a elaboração desses relatórios gerenciais. Sem dúvida, porque o que acontece é que, além da documentação,
é importante ter a informação completa, porque hoje nós temos na contabilidade, né, a essência sobre a forma. Então, o que está no papel é a forma, e nem sempre o que está no papel representa a essência dos fatos. Então, é importante o quê? Que além de receber o documento, de receber o papel, ou mesmo a informação eletrônica, né, um arquivo de nota fiscal eletrônica, tem que ter sempre uma informação complementar, para saber realmente a essência do fato, né? Então, por exemplo, uma receita de venda, ela não é reconhecida, não é realizada, porque a empresa emitiu a nota fiscal. Então, a essência está onde? No momento que a empresa transfere para o cliente o risco, o controle, os benefícios sobre o bem que foi comercializado. Então, geralmente isso ocorre quando? No momento da entrega. Então, além de ter a informação do documento lá, que é a nota fiscal, tem que ter o quê? O comprovante da entrega, para que o contador saiba a que período compete aquela receita. Hernandes, como profissional da contabilidade pode convencer o administrador da importância desses relatórios, relatório operacional, os relatórios contábeis combinados no relatório gerencial? Sim, boa pergunta. Aí é o que a gente tem que fazer, perguntar para o administrador se ele tem controle sobre as operações, se ele está seguro de que ele sabe o que está acontecendo na sua empresa, se ele está seguro de que está tomando decisões corretas. Então, muitas vezes, a gente ouve do administrador, olha, o meu preço de venda, eu estou fixando em função da concorrência. Eu não tenho a mínima ideia se esse preço é bom ou é ruim para mim. Né? Eu tenho uma carteira de produtos, né? Um portfólio de produtos, e eu vou precificando de acordo com a concorrência. Aí, às vezes, para conseguir vender, eu dou um desconto, que eu não sei muito bem se eu poderia dar ou não. Bom, então, o que você precisa saber? Você precisa saber qual é o custo do seu produto. Ah, mas para você saber o custo do seu produto, você tem que ter o quê? Um controle da produção. Você tem que ter um controle da mão de obra, você tem que saber o que foi produzido dentro do período, conhecer o processo produtivo. Então, aí nós temos que ir lá no chão de fábrica, conhecer seu processo, estabelecer relatórios operacionais, primeiro para saber isso. E precisamos saber o quê? O que foi consumido nesse processo produtivo. Ah, temos que ter um controle, por exemplo, de requisições de material. Então, para que a gente possa saber o que foi consumido em cada produto. Apontamentos de mão de obra para fazer essa apropriação da mão de obra. Vamos ter que fazer o quê? Se vamos usar o custo indireto, se vamos fazer rateios, quais os melhores critérios. Então, vamos ter que ter o quê? Uma informação confiável do processo produtivo, do que foi produzido, que é o ponto de partida. A partir daí, nós vamos fazer o quê? A escrituração contábil, para saber o quanto custou a mão de obra, quanto custou o material, e aí nós vamos ter o quê? A área de controladoria fazendo essa combinação desses dados para saber o custo de cada produto. Para que você possa ter uma ideia de se o preço que você está praticando é razoável, é bom ou não, porque muitas vezes, né, você pode estar vendendo um produto achando que está tendo lucro, e não, está tendo prejuízo. E talvez deixando de vender outros produtos que você julga que teria prejuízo pelo preço que o cliente está disposto a pagar, e você está deixando de vender. Então, eu estou me propondo a quê? A te dar a informação para que você possa ter essa decisão com uma razoável segurança. Logicamente que não é uma informação 100% precisa, mas é uma informação que vai te dar uma razoável segurança de que a decisão que você está tomando é acertada, né? Com uma margem de erro muito menor. Agora, logicamente, para poder te dar essa informação, eu preciso conhecer a sua empresa, preciso conhecer seu processo produtivo, preciso implantar controles, preciso ter toda a informação do que foi consumido, do que foi comprado, do que foi gasto, do que foi pago. Enfim, eu preciso ter um banco de dados, que é a contabilidade, escrituração contábil, que seja efetivamente completo e confiável. E hoje nós temos as normas brasileiras de contabilidade que, felizmente, com essa convergência para as normas, para o padrão internacional, que é o IFRS, ela se aproxima muito desse gerencial. Porque antigamente havia uma distorção muito grande entre a escrituração contábil e o que era realmente importante para o gerenciamento. Hoje não. Hoje uma escrituração completa e confiável, ela vai dar uma informação muito, mas muito importante e confiável para que tenhamos, então, esses relatórios gerenciais que sejam úteis e confiáveis para que você possa tomar a decisão correta. Parabéns, Hernandes, pela sua apresentação. Em nome do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, quero agradecê-lo pela participação nesse programa da TV CRC. Volte sempre. Ok, basta me convidar que estarei sempre aqui à disposição. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.
O espaço técnico sobre relatórios gerenciais, uso das informações contábeis para a tomada de decisão, termina aqui. Mas a TV CRC-SP segue com muito mais informação sobre a área contábil. Curta também nossa página no Facebook. Obrigado pela audiência e até breve. Acompanhe a programação da TV CRC-SP.